Quadra, a diretora da escola Maria Vera Lúcia Neves Serra, todos os professores, alunos e toda a comunidade escolar aqui presente. Este projeto foi o primeiro impulso dado para despertar em cada um de nós a conscientização que necessitamos para nos aventurar pela busca de prováveis alternativas que unam o que o aluno do ensino médio tem vontade de fazer com o que ele é útil como cidadão pleno. A educação desportista é considerada como saber construído socialmente. Deve ser instrumentalizada em bases pedagógicas fundamentadas na pesquisa e ensejar a busca de um mundo viável para esta e para as próximas gerações. Nós humanos, no nosso cotidiano, precisamos educar o nosso corpo para podermos conviver bem num mundo tão levado pelo sedentarismo e pela correria da vida moderna. Estamos nesta empreitada e cabe agora cada um fazer a sua parte bem feita para que os outros despertem para a necessidade de cultivar o lado positivo do esporte, na formação de hábitos benéficos para a conservação da saúde do corpo e da mente e fonte de ajuda para a convivência social, como também para a construção da cidadania. Por isso promovemos este momento de socialização de todo o projeto, para que todos tenham a oportunidade de conhecer o trabalho do outro e aprender um pouco sobre o esporte de forma interdisciplinar. Mostraremos aqui trabalhos produzidos por nossos alunos durante a realização do campeonato de futebol, tais como jornais, revistas, livros, paródias, ficção científica, poesias, relatórios, comentários de jogos, teatro, desfiles, gincana do conhecimento, maquetes. Vale ressaltar que as maquetes estão expostas lá na sala de aula, lá nas classes do outro lado, por causa do vento, então elas estão expostas lá. Narrações de jogos, história do esporte, evolução da moda esportiva e também da bola, imagens e gráficos. Desenvolvidos pelo projeto. Iniciaremos os nossos trabalhos apresentando um jornal falado produzido pelos alunos do segundo ano A. Winston Teixeira e Andréa Medeiros apresentarão um jornal com os melhores flashes do campeonato. Com vocês. Está entrando no ar o Esporte ao Show. Durante os próximos minutos, vocês irão prestigiar e relembrar os melhores momentos dos Jogos Interclasse da Escola Estadual Professor Leomar Batista de Araújo. Vamos às manchetes. Os destaques dos jogos, campeão e artilheiro. Merece destaque? O jogador destaque dos jogos não é o artilheiro.
Um mini campeonato que iniciou aos 26 de 5 de 2003 e teve seu término em 14 de 6 do mesmo ano, tendo como equipe campeã o terceiro ano B noturno e como vice-campeã a equipe do EJA noturno. Parabéns! Os números do esporte das multidões. O centenário futebol chega ao século XXI com cifras impressionantes. 245 milhões de pessoas são registradas pela FIFA como praticantes do esporte. 22 milhões desses adeptos desse esporte são mulheres. E 204 países são filiados à FIFA e o número supera o da ONU, com 189 países membros. O artilheiro dos jogos foi Ana Cleido, com 23 gols aproximadamente. O mesmo jogou na equipe campeã terceiro ano B. Prêmio merecido, com certeza. Os números dos jogos interclasses: 7 cartões vermelhos expulsos, 35 cartões amarelos. A média de gols por partida foi 6,2. 8 equipes participantes, 82 jogadores cadastrados. A carga horária dos jogos foi de 10 horas. R$ 98 foram gastos na organização. 65% do público aprova os jogos e pedem bids. Uma pequena história do futebol. Apesar de ser conhecido como país de futebol, o Brasil não foi o seu criador. A origem exata desse esporte é ainda uma questão polêmica, embora saibamos que a Inglaterra é a responsável por sua organização nos moldes atuais. Há indícios de que o futebol tenha sido inventado por Yan Tse na China, em 2600 a.C., com o nome de Kemari. O segundo ano A nem foi campeão, nem conseguiu chegar à final, nem o artilheiro dos jogos pertence à sua equipe, mas a mesma destacou-se pela garra, pelo talento de seus jogadores e pela sorte de ambos. A equipe na primeira fase ganhou apenas um jogo, perdeu 2, ficou com um saldo de gols negativos de menos 2 gols e ainda conseguiu classificar-se para a semifinal. Parabéns! Segundo ano A, você merece. Gersinaldo Santos foi o jogador destaque dos jogos segundo o público. O mesmo deu um show com a bola nos pés. Driblou, defendeu e marcou. Ele é jogador da equipe do segundo ano A vespertino e com todo esse talento praticado, tornou visível o porquê dessa escolha. No final desta edição, teremos uma entrevista com o jogador do terceiro ano A vespertino, o Wellington de Oliveira Vanderlei, que falará um pouco conosco sobre a importância do futebol e como ele começou a praticar esse esporte. Seu nome completo. Bom, primeiro boa tarde a todos, né? Meu nome completo é Wellington de Oliveira Vanderlei. Sua idade? 17 anos. Profissão? Estudante. Há quanto tempo pratica esporte? Há 12 anos. Você pratica esporte por prazer ou teve incentivo de alguém? Quem foi esse alguém? Bom, a gente deve ter incentivo para praticar alguma coisa a partir de ver outras pessoas fazendo, né? E como eu vi outras pessoas fazendo, eu me incentivei a praticar esporte. O que você acha do nosso futsal hoje em dia? Bom, o futsal, até o futsal brasileiro, tem muito que evoluir, apesar de todos os títulos que tem. E o nosso futsal está bem, está muito bem. O que você acha se o futsal invadir o lugar do futebol? Bom, o futsal invadir o lugar do futebol tentando dar um bocado de coisa, mas eu acharia super normal, porque pode ser um esporte praticado por jovens e até jovens mais velhos. O futsal não precisa muito de físico, sim de muita experiência, habilidade. Deixe uma mensagem para uma pessoa que vai começar agora. Bom, quem vai começar agora, se estiver a fim mesmo de seguir no futsal, que batalhe muito, porque é um esporte difícil. E se quiser jogar futsal apenas para querer ir aperfeiçoar no campo, é muito bom, porque você aprende a ter mais habilidade e tem muito mais coragem de entrar com garra nos jogos. Finalizamos a entrevista com o Wellington, do terceiro ano A vespertino. Obrigado.
Para finalizar, parabenizamos a Escola Estadual Professor Leomar Batista de Araújo pela iniciativa e pelo projeto que generalizou conhecimentos, mas ambos na área do esporte. Boa tarde. Esperamos que esse projeto tenha servido como apoio para as pessoas que o prestigiou, pois o mesmo foi preparado com muito empenho e no intuito de informá-los mais um pouco, abrangendo as áreas culturais e esportivas do nosso município. Parabéns à organização, porque vocês merecem, e uma boa tarde a todos. Jornalistas amadores, nós vamos ouvir agora um texto de ficção científica, uma partida de futebol na Lua, produzido por alunos do primeiro ano A, e vai ser lido pela aluna Rita Gomes. Que tal uma partida de vôlei na Lua? Nós fomos treinar para saber como seria um jogo de vôlei na Lua. Veja o nome de algumas meninas que convidamos para ir a essa viagem. Soelma, Rita, Luana, Jaqueline, Aline, Glécia, Beatriz, Conceição, Aparecida, Catiane, Tiane, Maria das Graças, nossa professora Elineuza, nosso professor de Educação Física, Ominho, e Renato. As meninas iriam jogar, Ominho seria o juiz, Renato seria o técnico e nossa professora a observadora do jogo. Foi muito engraçado, como lá a gravidade era 6 vezes menor que na Terra, e sem falar que lá sentiríamos 6 vezes mais leve que na Terra. Cada salto que dávamos para arremessar a bola era muito bom. Tínhamos uma sensação maravilhosa que parecíamos que estávamos voando. Como a rede de vôlei era colocada 6 vezes mais alta do que aqui na Terra, o que foi mais engraçado foi o juiz, pois o Minho ficou em uma altura, imagine só. Se aqui na Terra o juiz fica da altura da rede de vôlei e na Lua fica 6 vezes mais alto que na Terra, não dava nem para ver o Minho. A nossa professora Elineuza adorou cada arremesso que nós dávamos, ela não parava de rir, porque aqui na Terra nós botamos uma força grande e a jogadora defende. Mas fomos fazer isso lá na Lua, a menina que foi defender se enterrou-se no piso da quadra e ninguém viu mais ela. Todos adoramos, inclusive nossa professora Elineuza, que nunca imaginava que fosse na Lua, muito menos para jogar vôlei. O Minho, que já era magro aqui na Terra, tenta imaginar como ele seria na Lua. Dava trepa para enfiar no fundo de uma agulha. As golzinhas do time adorou tanto que pensaram até em ficar lá por mais alguns dias. Nós fizemos uma entrevista com todos que foram lá. Opinião das meninas: gostamos muito. Sempre que quiserem, podem nos convidar, que estaremos lá sem dúvida. Esse dia vai ficar marcado em nossas vidas. De Elineuza: gostei muito, foi uma experiência ótima. Só que não parei de rir nem por um minuto. Mas foi legal, obrigado pelo convite. De Ominho: adorei muito, só não gostei de ficar mais magro e leve do que eu já era. Foi muito ruim, a sensação parecia que não era meu corpo. Componentes: Rita Gomes, Luana Karina, Maria Soelma e Jaqueline Lucena. Rita Gomes narrou um texto de ficção científica na Lua, uma partida de futebol na Lua. Nós vamos ouvir agora a apresentação de uma paródia da música Festa de Ivete Sangalo. Esta produção é dos alunos do primeiro ano A, a Lady Wikiana, que vão apresentar. Eu vou no campeonato que o Lema promoveu. Na carona do esporte, cabeça lá vou eu. Jogou o primeiro A, perdeu pro segundo B, ganhou no terceiro A e depois veio a perder a. Será? Não sabemos o que foi, eles nos falam depois, mas os jogos vão continuar. Mas jogou, mas jogou. Pois o mais legal
campeonato não serve só pra jogar. Na verdade nós sabemos que é mais pra educar. Eu disse, o campeonato não serve só pra jogar. Na verdade nós sabemos que é mais pra educar. Se um time joga bem, o outro já joga mal. Mas isso é uma forma de todos melhorar. Então queremos continuar dentro da educação. Vamos mais nos afogar. Mas jogou, mas jogou, mas jogou, mas jogou. O que vale a pena não é ganhar, pois o mais legal é participar. O que vale a pena não é ganhar, pois o mais legal é participar. O que vale a pena não é ganhar, pois o mais legal é participar. O que vale a pena não é ganhar, pois o mais legal é participar. Vamos aplaudir as meninas. Parabéns, muito bem. Depois da paródia nós teremos agora, novamente, um outro texto de ficção científica. Novamente uma partida de futebol na Lua, só que produzido pelos alunos do primeiro ano B. Será lido pela aluna Wikiane, a cantora também, né? Ano de 3000. A Terra é desafiada a participar de um campeonato de futebol espacial, especificadamente a seleção brasileira. O desafio é aceito, mas seus adversários levariam vantagem, pois a gravidade da Terra é de 10 Newton por quilograma, enquanto que a dos outros planetas é muito pequena. Então o técnico da seleção decidiu que o treinamento seria na Lua. O treinador da equipe teve de realizar uma adaptação segundo as necessidades da dimensão proporcional do espaço lunar, cuja gravidade é de 1,6 por Newton. Principal dificuldade de adaptação do time. Quanto aos uniformes, roupas especiais e bem pesadas, pois as roupas comuns não exerciam influência em relação à gravidade. Quanto aos acessórios, óculos especiais para visualizar as dimensões do campo lunar. Dessa forma, ao ser lançada a bola, cujo peso também era muito mais que o peso comum de modo que exerce influência diferencial. Quanto ao número de atletas, devido ao aumento do campo, tornou-se necessário ampliar o número de jogadores de 11 para 66 competidores, acrescentando mais 6 auxiliares para orientar o técnico. Devido às limitações pela quase ausência da gravidade, o técnico orientou os jogadores para não chutarem com muita força, pois a bola iria subir muito, não havendo domínio entre os jogadores. Os atritos ou choques entre os atletas seriam quase inexistentes, sem muita intensidade. As medidas do gol teriam que ser, ao invés de 2,10 metros de altura, com uma elevação para 12,60 metros, uma vez em que a bola seria difícil para atingir esse ângulo do gol. Os toques na bola teriam que ser bem leves para se estabelecer o domínio respectivo dela. Ao desenrolar do jogo, os jogadores não paravam no solo, ao invés de correrem, pulavam feito cangurus, também com um ritmo monótono, sem velocidade. Ao cobrar um escanteio por cima das equipes, a bola demorava muito chegar na área. Quando acontecia um gol, tentavam se abraçar, se juntar para uma comemoração, mas ficavam no movimento de subidas e descidas constantes. E assim, esse ritmo, cada dia mais aprendiam novas técnicas de equilíbrio. Após 6 meses, estavam prontos para o início do campeonato. Lembrando que esses textos de ficção científica, eles foram orientados e idealizados pela professora Elineusa na disciplina de Física. Nós teremos agora uma apresentação que enfatiza a figura do nosso rei de futebol, o Pelé. O trabalho é uma espécie de biografia daquele que mais se destacou
na história do futebol brasileiro. Essa realização foi orientada pelo professor de História, o professor Moacir. Boa tarde mais uma vez. Eu me chamo Winston Teixeira, sou aluno do segundo ano A Vespertino. Estou representando o professor Moacir na disciplina de História e Geografia, onde eu vou narrar um pouco da história de Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido por Pelé, o rei do futebol. Edson Arantes do Nascimento, Pelé, nasceu em Três Corações, em Minas Gerais, no dia 23 de outubro de 1940. Filho de João Ramos Nascimento e Celeste Arantes Nascimento. Aos 5 anos, jogava com uma bolinha de meia. Aos 10 anos, jogava no time infantil de Bauru. Quando ganhou a primeira bola, dormiu abraçado, como se a bola fosse uma mulher com 11 anos. Com 11 anos, calçou chuteiras. Foi para o Santos Futebol Clube, onde permaneceu durante toda a sua carreira. Foi o atleta brasileiro que mais participou de Copas do Mundo: 1958, 1962, 1966 e 1970. Pelé foi o único jogador do mundo que conseguiu conquistar três títulos mundiais: campeão, bicampeão e tricampeão. Pelé considera o gol mais importante de sua carreira, o que ele marcou em 1958 contra o país de Gales. Vamos agora escutar o que Pelé tem a nos dizer. Boa tarde a todos, né? Obrigado por essas escolas que viram nos prestigiar e espero que vejam o que aconteceu, né? O Brasil é um país privilegiado hoje porque é o único país no mundo que participou de todas as Copas do Mundo, desde 1930 até a 2002. 1930 é interessante que o transporte era de navio, não tinha avião, não tinha essas coisas, e nós enfrentamos aí essa dificuldade e fomos para essa Copa. E foi campeão em 3 continentes: América, Europa e na Ásia, ou seja, 3 continentes fora do nosso continente. Foi campeão fora do seu continente e é o único país que tem em seu currículo 5 títulos mundiais. Falta apenas o Olímpico. Mas vamos com os atletas que tem aí, vamos ver se nós conseguimos, né? Obrigado a vocês. Boa tarde, eu sou João Bosco, do primeiro ano A Vespertino. Campeão na Suécia em 1958 com a seleção Gilmar, Castilho, Djalma Santos, de Sordi, Bellini, Mauro, Nilton Santos, Oreco, Dino, Sani, Zito, Orlando, Zózimo, Garrincha, Joel, Ibi, Moacir, Vavá, Mazola, Dida, Pelé, Zagallo e Pepe. Técnico Vicente Feula. No primeiro ano A Vespertino. Bicampeão no Chile em 1962 com a seleção Gilmar, Castilho, Djalma Santos, Mauro, Zito, Sósimo, Nilton Santos, Garrincha, Didi, Coutinho, Pelé, Pepe, Jair Marinho, Bellini, Jurandir, Altamir, Zequinha, Mingálvio, Jair da Costa, Amarildo, Vavá e Zagallo. Técnico Aimoré Moreira. Boa tarde, meu nome é Wellington, do terceiro A. A seleção tricampeão no México em 1970 foi Félix, Ado, Leão, Carlos Alberto, Zé Maria, Brito, Baldock, Piazza, Fontana, Joel, Marcos Antônio, Everaldo, Clodoaldo, Gerson, Jairzinho, Tostão, Dario, Pelé, Paulo César Lima, Roberto Miranda e Edu. Técnico
Mário Jorge Lobo Zagallo. Eu sou Gilberto Lander, aluno do segundo ano A, vespertino. A seleção brasileira foi tetracampeã nos Estados Unidos em 1994. Escalação: Tafarel, Jairzinho, Aldair, Márcio Santos, Branco, Dunga, Mauro Silva, Mazinho, Raí, Zinho, Bebeto, Romário, Zé, Gilmar, Cafu, Leonardo, Ronaldo, Ronaldão, Ricardo, Rocha, Viola, Miller e Paulo Sérgio. Técnico Carlos Alberto Parreira. Brasileira, que foi pentacampeã na Coreia do Sul, no Japão, em 2002, com os seguintes jogadores: Marcos, Lúcio, Edmilson, Roque Júnior, Cafu, Gilberto Silva, Cleberson, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho, Dida, Belete, Anderson Paulo, Júnior, Vampeta, Juninho Paulista, Ricardinho, Kaká, Denilson, Edilson, Luizão e Rogério Senna. O técnico foi Luiz Felipe Scolari. Boa tarde, meu nome é Paulo, faço o terceiro ano vespertino. Os artilheiros brasileiros em cada vez que o Brasil foi campeão. Campeão na Suécia, artilheiro Vavá. Bicampeão no Chile, artilheiro Amarildo. Tricampeão no México, artilheiro Jairzinho. Tetracampeão nos Estados Unidos, artilheiro Romário. Pentacampeão na Coreia e no Japão, artilheiro Ronaldo. Homenageado o Brasil pelo seu tricampeonato e também homenageia Pelé, que foi onde ele se destacou, que foi no ano de 1970. Campeão do mundo.
terminada aí a homenagem a Pelé, dos alunos do professor Moacir, nós temos agora a apresentação de uma outra paródia, traduzida pelos alunos do primeiro ano B. A paródia é baseada na música de Tchê Maluco e é uma produção dos alunos José Dex, Aparecida, Abílio e Alta Célia. Jogar futsal no Leomar, essa galera e vamos botar pra quebrar. Bota as mãos pra cima, joga as mãos pra cima e vamos botar pra quebrar. Jogar futsal no Leomar, reúna a galera e vamos botar pra quebrar. Bata a palma 2 vezes só para vibrar. Joga as mãos pra cima e vamos todos animar. Chuta a bola, Balança as redinhas, chuta a bola, descendo as redinhas, chuta a bola. sacode as redinhas, Quem vai pra galera? Chuta a bola, balança as redinhas, chuta a bola, descendo as redinhas, chuta a bola. sacode as redinhas. E solta o grito gol. Vem jogar futsal no Leomar, reúna a galera e vamos botar pra quebrar. Bata a palma 2 vezes só para animar. Joga as mãos pra cima e vamos todos agitar. Vem jogar futsal no Leomar, reúna a galera e vamos botar pra quebrar. Bata a palma 2 vezes só para animar. Joga as mãos pra cima e vamos todos agitar. Chuta a bola, Balança as redinhas, chuta a bola, descendo as redinhas, chuta a bola. sacode as redinhas, E vai pra galera. balança as redinhas, Chuta a bola, descendo as redinhas, chuta a bola. sacode as redinhas. Solta o grito, galera. Texto de ficção científica, uma partida de futebol na Lua, produzido pelos alunos do segundo A. Esse texto será lido pelo aluno Severino Monteiro. Na Lua não existe vida e muito menos nenhuma prática de esportes. Nós fomos tentar jogar futebol na Lua. Pegamos várias roupas de astronautas, uma para cada jogador, arrumamos uma nave espacial e fomos em direção à Lua. Todos sabem que a Lua tem 6 vezes menos gravidade, então marcamos o campo 6 vezes maior, pois sabíamos que a bola ia correr 6 vezes mais rápido. Não levamos uma bola comum, pois já pensou se um zagueiro desse um bico para cima daqui que a bola fosse descer novamente para continuar o jogo, já teria terminado até o segundo tempo. E como a bola iria pelo menos 6 vezes mais rápido, já pensou em Derlan de goleiro? Ele já leva muitos gols com a bola com velocidade normal, imagine 6 vezes mais rápido. Então levamos uma esfera bem pesada para que não atingisse uma altura muito grande. As roupas eram de material resistente para que ninguém se machucasse, pois a bola era de ferro e doía bastante. E para chutar, tinha que ter um revestimento muito grande nos pés. Conclusão: não daria para jogar na Lua, porque lá não tem ar. Por isso não teria como ninguém jogar sem ar e sem atmosfera. Componentes: João Paulo Brito, Severino Monteiro, Rita de Castro e Sadi Gonçalves. Teremos agora mais uma paródia apresentada pela turma do terceiro ano A. Wellington,
E vou jogar com muita fé e passar o tempo inteiro arrodeado de mulher. Vou entrar na quadra e vou jogar com muita fé, passar o tempo inteiro arrodeado de mulher. E com esse projeto todos já sabiam, é isso que queremos tornar todo dia. E vou apresentá-lo usando um bom português, porque esse é o melhor e ganha a nota da vez. Vou deixar a quadra e vou jogar com muita fé e passar o tempo inteiro arrodeado de mulher. Entrar na quadra e vou jogar com muita fé, passar o tempo inteiro arrodeado de mulher. E vou comemorar nos braços a Isabel, pular com a Adriana, Natália, Raquel, brincar com a Andréia, Uriela e Beatriz, jogar com a Cacá. Eu vou ficar mais feliz, eu vou entrar na quadra e vou jogar com muita fé e passar o tempo inteiro arrodeado de mulher. Entrar na quadra e vou jogar com muita fé, passar o tempo inteiro arrodeado de mulher. Teremos agora a leitura de um poema do aluno Jussier, também com o tema esporte. Nesse Leomar Batista tem um jogo organizado, um lindo campeonato aqui tem iniciado, e esse primeiro B foi o quarto colocado. Tem um time bem formado para Jesus abençoar, Jussier e Robenildo, Vanderlei e Lindomar, quando eles pegam na bola, ganham sem se apertar. Outra que eu vou falar, a torcida do primeiro, se o time estiver perdendo, elas gritam bem ligeiro, aí nós viramos o jogo, fazendo gol em goleiro. A Maria José eu queria esse trabalho mostrar, para ela com sua calma, seu pensamento exemplar, tirar os erros que tem, botar em outro lugar. Vamos aplaudir aí o aluno, poeta, né, Jussier? A turma do terceiro ano fará agora a apresentação do seu texto de ficção científica. A partida de futebol na lua será feita por Paulo Vitor. Campeonato Lunar. Começou a seletiva para o Campeonato Lunar das Galáxias. Os times que começaram a se destacar foram o time da Terra e o time de uma galáxia chamada B8. Logo nos jogos primeiros, os dois times que se classificaram antecipadamente. Porém, no campeonato teriam de enfrentar o atual campeão lunar do time de aço do planeta Júpiter. Imaginem Júpiter, a gravidade é maior que a da Terra e a da Lua é menor 6 vezes, e os caras de Júpiter são fortes, pesados e duros, feito aço. Os atletas da Terra, apesar de se classificarem, tinham a desvantagem de jogarem com uma roupa enorme e pesada. Dia 17 de dezembro de 2091, começa o campeonato lunar. O time de Júpiter atropela os adversários e chega à final sem nenhuma dificuldade, graças ao meio campo do time que até arrebentou a rede da trave, que era feita de cabos de aço, mas não aguentou a força da bola, que não corta nenhum ar. O time da Terra passou pelo time da Galáxia B8 na semifinal e iria encarar o time de Júpiter na grande final. Dia 2 de janeiro de 2092, começa a grande final e o técnico da Terra disse que o time Júpiter
só bastava pegar na bola que era gol. Os times da terra tocou a bola quase todo o jogo, até que aos 30 minutos do segundo tempo, o jogador do meio campo do time de Júpiter roubou a bola e deu um chutaço que pegou na rede, arrancou a trave e caiu no planeta Marte, que até queriam declarar guerra universal devido a este episódio. Recolocaram uma nova trave e o time da Terra conseguiu virar a partida e tornou-se o grande campeão das galáxias. Apresentação de um texto, um desafio de repentistas, vai ser apresentado por Lígia e Winston. De tanto de futebol, tô quase doido voando. Pelo tema que eu torço, brigo, discuto, apanho. E digo com muito orgulho, meu time é o segundo ano. Você torce pro segundo porque é um imbecil. Já eu sou um torcedor muito fanático e gentil, mas só torço pro terceiro melhor time do Brasil. Terceiro não tem perfil, equipe descontrolado. Na hora que entra em quadra já começa a choradeira. Como não tem futebol, só joga dando pancada. O segundo não agrada, sempre tá em baixo astral. O goleiro é um frangueiro, toda a torcida sai mal. Jogadores espetados, eu torço perna de pau. Terceiro é que joga mal, em quadra, não tem ação, sem defesa, sem ataque, esse tal de terceirão, o time mais sem futuro da nossa competição. O terceiro é o Timão, que agrada o torcedor, por isso torço pra ele com muito orgulho e amor. O terceiro é feliz, segundo é sofredor. Sou um grande torcedor, do segundo até morrer. Você é um terceirão, não se cansa de sofrer. O segundo quase ganha e o terceiro só faz moer. O terceiro dá prazer e a sua torcida inteira tem a torcida fiel, honesta e verdadeira. E a torcida do segundo é ralé e bagunceira. O segundo é de primeira, terceira é um desespero. O ataque é sem futuro, a meia quadra tá sem jeito. Tem a zaga mais furona e o goleiro é um frangueiro. O terceiro é verdadeiro, joga bem, não engana. O segundo também é um time muito bacana. Viva o terceiro que venceu, mas só pra aquele que perdeu. Eu digo que vai... Pra quem não entendeu, quiser olhar, tá exposto ali na mesa que foi de última hora que a gente inventou esse ritmo. Valeu aí a apresentação dos meninos, apesar de ter sido improvisado, mas valeu. Para encerrar as apresentações de hoje, nós faremos agora uma pequena gincana do conhecimento. Os alunos que foram inscritos para a gincana devem comparecer aqui. Domingo é quem vai... Donaldo é quem vai apresentar a gincana, né, Donaldo? Fundamental para os futebolistas no começo do século XX. Pergunta para a equipe que ganhou. Que acessório era fundamental para os futebolistas no começo do século XX? Primeira, letra A, gravatas para identificar os jogadores de cada time. Letra B, toucas que os protegiam na hora de cabecear a bola. Letra C, caneleiras para evitar contusões em uma dividida. Letra A, letra B ou letra C? Toucas, eram as toucas que era. Letra B. Letra B. Certa resposta. Lembrar que quem tiver aí vai contando os poderes para depois não ter dúvida. Continua pra gente. Pergunta para o segundo. É uma para cada um. Repetindo a pergunta. Qual foi uma das características marcantes e um dos diferenciais da seleção holandesa na Copa de 1974? Letra A, o preparo físico dos jogadores, o que permitia que eles trocassem de posições ao longo do jogo. As camisas, letra B, as camisas laranjas de tecido mais leve. E letra C, a comunicação por um alfabeto de sinais próprio que confundia os adversários. Letra B. Errou. Letra A. Vamos para aí.
Quem marcou o primeiro gol no estádio do Maracanã? Letra A, Zizinho. Letra B, Didi. E letra C, Nilton Santos. Passa. Se tornou uma marca. Que característica física de Garrincha se tornou uma marca? Os pés chatos, letra A. As canelas finas, letra B. E as pernas tortas, letra C. Letra C. As pernas tortas. Certo. Em quantos segundos Pelé corria 100 metros? Responde ou passa? Sim, é a alternativa. 11 segundos. Letra B, 13 segundos. E letra C, 15 segundos. Ao tempo. Letra A. Letra A. Certa resposta. Não europeus participaram da fundação da FIFA em 1904. Repetindo, quantos países não europeus participaram da fundação da FIFA em 1904? Alternativa A, nenhum. Alternativa B, 1, Argentina. Alternativa 3, alternativa C, 3, Argentina, Brasil e Uruguai. Letra B. Letra B, errada, nenhum. Letra C. Agora a nossa diretora, Maria Vera Lucinelli Serra, fará o encerramento do evento. Lembrando que à noite, novamente, nós teremos a exposição dos trabalhos dos alunos do turno noturno. Quem quiser comparecer, é muito bom. Bem, pessoal, é de grande importância um projeto desenvolvido na escola, principalmente como esse que vocês acabaram de ver, de carona no esporte, viajamos pelo conhecimento. Então foi uma oportunidade que os professores, que os alunos, que toda a escola teve de juntos, organizar esse projeto, essa ideia brilhante dos professores que estão de parabéns e também os alunos. Então agradecemos a participação, o empenho de todos, alunos, professores que estão nesse projeto tão bem desenvolvido, tão bem trabalhado aqui em nossa escola. Este não será o último, foi um dos primeiros projetos que nós vamos desenvolver aqui na escola, com a ajuda de todos, alunos e professores, todos que fazem a escola, certo? Então, vocês estão de parabéns, o primeiro ano A e B, o segundo A, o terceiro A, que agora estamos só no turno vespertino. Todas as turmas estão de parabéns pelo desempenho, pelo desenvolvimento, pela apresentação que vocês fizeram aqui na nossa escola. Agradecemos também aos visitantes que horas estiveram em nossa escola e muito obrigada. Até a próxima oportunidade.